Louvado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Oséias. Estamos no nosso quarto encontro. Vamos trabalhar Oséias, capítulo 4, versículo 1 a 19. Faz parte da primeira parte, que é constituída do capítulo 1 ao capítulo 5. Processo contra um povo adúltero. Vamos ouvir o texto que nós vamos trabalhar. Primeiro, vamos lê-lo. Opção geral. Ouçam a palavra de Javé, filhos de Israel. Javé abre um processo contra os moradores do país, pois não há mais fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus no país. Juramento falso e mentira, assassino, roubo, adultério e violência. E sangue derramado se ajunta a sangue derramado. Por isso a terra geme e seus moradores desfalecem. As feras, aves do céu e até peixes do mar estão desaparecendo. Os sacerdotes são os maiores culpados. Embora ninguém acuse, ninguém conteste, eu levanto a acusação contra você. Sacerdote, você trapassa de dia, o profeta trapassa com você de noite. E você faz perecer a sua própria mãe. Meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Porque você rejeita o conhecimento. Eu também o rejeitarei como meu sacerdote. Você esqueceu a lei do seu Deus. Eu também esquecerei os filhos de você. Quanto mais se multiplicaram, tanto mais pecaram contra mim. Trocarei a boa fama deles pela desonra. Esses sacerdotes vivem do pecado do meu povo e querem que o povo continue pecando. Acontecerá a mesma coisa ao povo e ao sacerdote. Vou castigar a cada um por seu mau procedimento. Vou fazer cada um pagar por todos os seus atos. Comerão sem ficar satisfeitos. Vão se dar à prostituição sem tirar nenhum proveito, pois eles abandonaram Javé para entregar-se à prostituição. O povo se extravia. O vinho e o licor tiram a razão. Meu povo consulta um pedaço de madeira, e seu bastão lhe dá uma resposta. Porque um espírito de prostituição se extravia, e eles se prostituem, afastando-se do seu Deus. Vivem oferecendo sacrifícios no alto dos montes, queimando incensos sobre as colinas ou debaixo de um carvalho, de um salgueiro ou de um terebinto, cuja sombra lhes agrade. Por isso as filhas de vocês se prostituem e as suas noras cometem adultério. Eu não vou castigar suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por cometerem adultério, pois vocês mesmos andam com prostitutas e sacrificam com as prostitutas sagradas. Um povo sem entendimento caminha para a perdição. Se você se faz de prostituta, ó Israel, que não caia Judá no mesmo pecado. Deixem de fazer romarias a Gilgal. Não subam a Bet-Aven. Não jurem pela vida de Javé. Se Israel é arisco como uma novilha brava, como é que Javé irá guiá-lo como a um cordeiro em campo aberto? Efraim se aliou a ídolos e se fez acompanhar de beberrões.
Entregaram-se à prostituição, preferiram a desonra à dignidade. Um furacão levantará tudo em suas asas, e eles se envergonharão de seus sacrifícios. Vamos agora ao nosso comentário. Capítulo 4, versículo 1. Ouçam a palavra de Javé, filhos de Israel. Javé abre um processo contra os moradores do país, pois não há mais fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus no país. O profeta anuncia que Javé abre um processo judicial contra o povo de Israel e faz denunciar as infidelidades do povo da aliança. Tanto a terra como seus habitantes sofrem por causa desta prostituição, desta idolatria. Eles romperam com o decálogo, os 10 mandamentos. Matam, roubam, levantam falso testemunho, cometem adultério, tomam o nome de Deus em vão. A profecia se dirige a todos os israelitas. Não há mais lealdade e verdade, isto é, atitudes que regem as boas relações entre os seres humanos. O conhecimento de Deus é o ato responsável de reconhecer e aceitar, consentir, que inclui o trato pessoal. Aqui vemos as consequências da falta moral e religiosa, que são inseparáveis da pregação dos profetas. Falta uma confiança absoluta que exige um comportamento de certa afeição. Aí retomamos o conhecimento de Deus, que não é também só a familiaridade com a revelação divina na história e a lei, mas é vínculo direto com Deus, que se manifesta por uma vida fiel do judeu às exigências divinas. Não observar isto, rompe-se a ligação que une o ser humano a seu próximo. Versículo 2. A juramento falso, mentira, assassínio e roubo, adultério e violência. E sangue derramado se ajunta a sangue derramado. Aqui Oséias refere às atitudes contra os mandamentos da lei de Deus que fere a relação com o próximo. A perda de valores dos mandamentos agridem o próximo. Aqui o autor, com o versículo anterior, se atém ao número 10, o decálogo, os 10 mandamentos. 3 contra Deus, fidelidade, amor e conhecimento de Deus, do versículo 1. E 7, neste versículo, juramento falso, mentira, assassínio, roubo, adultério, violência e sangue derramado. A raiz de todo pecado é a falta de fidelidade e amor entre os homens e não reconhecer a Deus. Capítulo 4, versículo 3. Por isso a terra geme e seus moradores desfalecem. As feras, aves do céu e até peixes do mar estão desaparecendo. O pecado do ser humano repercute no conjunto da criação. Assim como a conversão a Deus faz com que todas as criaturas tenham parte nos benefícios da aliança. Os sacerdotes são os maiores culpados. Versículo 4. Embora ninguém acuse ninguém, conteste, eu levanto a acusação contra você, sacerdote. O processo, então, acusa os sacerdotes por não darem o exemplo de unidade da vida com Deus. A tradução pode ser entendida: não venha um pleiteando e o outro acusando, recusando as objeções dos acusados. Os sacerdotes possuíam uma dupla função: presidir o culto e instruir o povo segundo as normas da aliança. Oséias vai acusá-los de não instruir o povo, para que este povo multiplique suas faltas e ofereça sacrifícios para se livrar dos pecados.
Desse modo, os sacerdotes lucravam às custas da ignorância do povo. Versículo 5. Você trapassa de dia, profeta trapassa com você de noite, e você faz perecer a sua própria mãe. A própria mãe aqui é o povo de Israel. Ao sacerdote não basta a luz do dia para orientar-se, nem aos profetas sonhos e visões durante a noite. Todos os dias fracassarão. Todos os dois fracassarão. Os dois, profetas e sacerdotes, destrói a própria pátria mãe. Versículo 6. O meu povo está morrendo por falta do conhecimento. Porque você rejeita o conhecimento, eu também o rejeitarei como meu sacerdote. Você esqueceu da lei de seu Deus, eu também esquecerei os filhos de você. Pai, aqui é um título sacerdotal. Juízes, capítulo 17, versículo 10. A lei é uma realidade que deve ser ensinada. Por falta de ensino, o povo está morrendo. Não vive a aliança por não conhecê-la na sua integridade. O sacerdote tem a missão do ensino, mas prefere a ignorância do povo, pois ele ganha mais dinheiro e faz riqueza com um povo ignorante. Até hoje, né? Os sacerdotes serão rejeitados, pois traíram a Deus e ao povo. Eles esqueceram a lei de Deus. Agora, a lei da reciprocidade. Os sacerdotes rejeitam o conhecimento, então Javé esquecerá os sacerdotes, os pais do povo. Versículo 7. Quanto mais se multiplicam, tanto mais pecaram contra mim. Trocarei a boa fama deles pela desonra. A tradução, uma nova, mudaram minha glória em ignomínia. Aqui é uma alusão ao bezerro de Betel. Trocaram a boa fama deles pela desonra. Se refere ao Salmo 106, versículo 20. Trocaram sua glória pela imagem de um touro que come capim. Denúncia feita aos santuários do norte. Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, colocou imagens de touros nos santuários de Betel e Dan, para afastar seus súditos do templo de Jerusalém. Essas imagens eram veneradas pelo povo de Israel como símbolo de Javé. Mas o touro servia como pedestal ou trono de Javé invisível. Deus vai rejeitar os sacerdotes, que serão desonrados, perdendo a sua dignidade. Versículo 8. Esses sacerdotes vivem do pecado do meu povo e querem que o povo continue pecando. Os sacerdotes querem manter o povo no pecado, assim eles vão ganhar mais dinheiro com os sacrifícios e venda dos animais sacrificados. Fazem negócios com a fé do povo. Continua até hoje. Versículo 9. Acontecerá a mesma coisa ao povo e ao sacerdote. Vou castigar a cada um por seu mau procedimento. Vou fazer cada um por todos os seus atos. Todos têm sua parcela de culpa. O comodismo do povo, que não se preocupa em obter o conhecimento de Deus, e os sacerdotes, por manterem o povo na ignorância. Isto era consciente, pois os interesses econômicos estavam acima da instrução do povo, e o povo se acomodou. Mais fácil é oferecer sacrifício que realizar uma mudança radical na vida para viver a aliança. Versículo 10. Comerão sem ficar satisfeitos. Vai-se dar a prostituição sem tirar nenhum proveito.
pois eles abandonaram Javé para entregar-se à prostituição. O resultado do castigo por falta de conhecimento de Deus, por falta da lealdade e amor, por causa da traição dos sacerdotes, que não se importavam com a instrução do povo, mas com seus ganhos e riquezas. Será que comerão e não ficarão satisfeitos? Era o castigo que encontramos no Levítico, capítulo 26, versículo 26, Miqueias, capítulo 6, versículo 14. Aqui une comer e fornicar. Aqui tem em mente a fornicação com as prostitutas sagradas, com o rito da fecundidade. A prostituição é o serviço a outros deuses, a idolatria. Trocam Javé pela idolatria. De nada aproveitam, pois os deuses não podem fazer nada de bom nem beneficiar o povo de Deus. Só afasta Javé do seu povo. Eles abandonaram Javé para servir, isto é, entregar-se a outros deuses, a prostituição sagrada. O povo se extravia. Versículo 11. O vinho e o licor tiram a razão. São inebriantes, seja para o uso profano ou ritual, como também as tortas de uvas passas. A embriaguez faz o ser humano perder a razão. Versículo 12. O meu povo consulta um pedaço de madeira e seu bastão lhe dá uma resposta. Porque um espírito de prostituição os extravia, e eles se prostituem, afastando-se do seu Deus. A consulta trata-se de práticas divinatórias, nas quais se tiravam oráculos, seja das árvores e dos movimentos dos ramos, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículo 24, seja dos objetos de madeira, ídolos cultuais de divindades. Ao invés da inspiração divina, vê-se aqui a inspiração fornicadora idólatra, segundo os oráculos dos ídolos. A prostituição, novamente, é a consulta e a busca das divindades, e que para o profeta é prostituição. Se abandona o esposo para servir outros esposos. Assim, a paixão sexual, qual bebida, extravia o povo de Israel, mentalmente e religiosamente separados de Deus. O espírito de fornicação pode levar a uma conotação ou alusão aos falsos profetas. Ao invés de inspiração divina, move o povo à inspiração de fornicação, abandonar o esposo e correr atrás de outros deuses. Ao invés de consultar a palavra do Senhor, consulta o lenho, madeira, árvores. Ficam embriagados, consultam, extraviam, fornicam, e o povo fica assim, aprisionado. Perde a liberdade da aliança e sua relação com Javé. Versículo 13. Vive oferecendo sacrifícios no alto dos montes, queimando incenso sobre as colinas, ou debaixo de um carvalho, de um salgueiro ou de um terebinto, cuja sombra lhes agrade. Por isso as filhas de você se prostituem e suas noras cometem adultérios. Debaixo de um carvalho, trata-se dos bosques sagrados nos lugares altos. A sombra da árvore é símbolo da proteção divina. Estes sacrifícios se referem ao culto idolátrico aos deuses. Sacrifícios nos altos dos montes. Queimar incenso aos deuses sobre as colunas sagradas dedicadas aos ídolos. Debaixo do carvalho de um salgueiro ou terebinto nos bosques sagrados para o culto dos deuses. Aí onde existe a sombra, a proteção dos deuses se encontra. O povo se afasta do culto do templo e passa às altas montanhas. São idólatras. E se dirige ao sacerdote aqui, e não se dirige ao sacerdote, mas ao povo.
Considerando as relações do Senhor com seu povo em termos matrimoniais, o culto aos outros deuses é fornicação e adultério. As filhas solteiras se prostituem, ritualmente, ao culto idólatra. As casadas cometem adultério, oferecendo-se ritualmente a outros. Versículo 14. Eu não vou castigar suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por cometerem adultério, pois vocês mesmos andam com prostitutas e sacrificam com as prostitutas sagradas. Um povo sem entendimento caminha para a perdição. Israel se tornou uma cortesã sagrada e deve ser tida como prostituta. Era uma expressão usual no Antigo Oriente Semita, e pela menção do sagrado, implica a ideia de reserva para o culto divino. Todo o povo, desde as filhas de Israel, as noras e até os próprios habitantes, andam no culto aos deuses, sacrificam aos deuses. É um povo que não vê a gravidade, um povo cego, que vai caminhar para a própria destruição. Versículo 15. Se você se faz de prostituto a Israel, que não caia Judá no mesmo pecado. Deixem de fazer romarias a Gilgal, não subam a Bet-Aven, não jurem pela vida de Javé. Israel se faz de prostituta, adorando outros deuses. Israel é o reino do norte. O profeta alerta que Judá é o reino do sul, que o reino do sul não caia no mesmo pecado de abandonar o marido Javé para procurar outros deuses. Existe um convite a suspender os lugares de culto idolátrico. Gilgal foi legítimo no início, depois foi contaminado. Bet-Aven é a deformação de Bet-El, casa de Deus, lugares onde os cultos aos Baals foram difundidos e onde o Senhor vem representado com a imagem de um touro. Bet-Aven significa casa funesta. Bet-Aven é Betel, a casa de Deus. Não se pode pronunciar o juramento. Não jurem pela vida de Javé, em lugares onde o culto está contaminado e se tornou idólatra. Versículo 16. Se Israel é arisco, como uma novilha brava, como é que Javé irá guiá-lo, como a um cordeiro em campo aberto? Javé não vai pastorear uma novilha, uma vaca brava. Aqui lembra a imagem do touro do templo de Betel, que representava Javé. Versículo 17. Efraim se aliou aos ídolos. Efraim é o reino do norte. Se aliou aos ídolos, se tornou idólatra, servindo outros deuses. Versículo 18. Se fez acompanhar de beberrões, entregaram-se à prostituição, preferiram a desonra à dignidade. Não só os sacerdotes, mas também a nação, todos estão entregues à vergonha, isto é, a rituais libertinos. O vinho está ligado à fornicação do culto idolátrico, dos ídolos, e que trazem desonra à dignidade da nação, isto é, o reino do norte. Versículo 19. O furacão levará tudo em suas asas, e eles se envergonharão de seus sacrifícios. O castigo mostra uma teofania, a manifestação divina, e revela o fracasso da idolatria. O furacão também se chama Ruach, o espírito de fornicação. O castigo responde ao pecado. As asas do furacão contrastam com as asas de águia do Senhor na libertação do Egito. O impulso para os atos vergonhosos e as asas do furacão acrescenta a ideia de força física majestosa, que traz ruína material, traz ruína política e econômica para Israel. O furacão vai destruir tudo. O furacão aqui se refere aos assírios. Os assírios, eles são instrumentos de Deus, de Javé,
para o castigo da prostituta que é Israel. Então, esse é o nosso capítulo 4, novamente o tema da idolatria, do abandono de Javé e do culto aos outros deuses. Isso faz com que se rompa com a aliança e com os 10 mandamentos. Se perde totalmente os valores, se perde o respeito ao próximo, porque se perdeu também o respeito a Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.